Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, estou aqui na minha humilde residência. Eu vou aqui gravar um vídeo, mas primeiro eu vou ler um trecho na Bíblia, na Palavra de Deus, como cristão, como patriota, entendeu? Dessa nação, entendeu? E os absurdos que eu vi nas redes sociais aí agora sobre um fato que o ladrão de 9 dedos, aquele que assaltou nossa nação, né? O Lula bandido, tentando convencer os cristãos, entendeu? A votarem nele, que ele que é o candidato certo, que o outro lá não acredita em Deus e é satanista, inventando um monte de mentira contra o outro. Você já sabe já, né? Então não precisa nem se assustar, não. Que a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que os fariseus diziam que Jesus tinha espírito de Beelzebul, entendeu? Que exprava demônio com o espírito de Beelzebul. Então essas coisas aí não assustam nós, não, entendeu? Um mentiroso, um ladrão, um bandido, um filho do diabo querer deturpar a nossa história. E não é que estou colocando o Bolsonaro como Deus, não. Ele não é Deus, não. Ele é simplesmente um chefe de nação usado por Deus para mudar a história desse país. Ele é um chefe de nação usado por Deus para mudar a história desse país. Isso é fato, mas não é Deus. Ele não é Deus, não. Ele é humano igual a nós, ele tem falha igual a nós. Mas esse bandido quer confundir a cabeça dos cristãos. Só que eu vou ler aqui que quando ele era presidente da República, ele era chefe de nação, como hoje o Bolsonaro é, entendeu? Ele chegou em Israel, na nação escolhida por Deus, deu as costas para o holocausto das vítimas do nazismo e exaltou o túmulo de Yasser Arafat como se fosse um filisteu do século XXI, entendeu? Esse bandido, com a comitiva dele, quando ele foi visitar o Oriente Médio, fazer relações comerciais no Oriente Médio. Ele chegou em Israel, entendeu? Exaltou o túmulo de Yasser Arafat, entendeu? E virou as costas, deu as costas, ignorou e deu as costas pro holocausto, entendeu? Pro holocausto, que significa, né, o holocausto, o lugar que mostra as vítimas do nazismo, entendeu? Das vítimas do massacre nazista. Então, esse vagabundo, esse ladrão, esse bandido quer tentar confundir a nossa mente com socialismo. Lembrando aqui, comunismo e socialismo é totalmente contra a igreja, contra o povo de Deus, viu? Lembrando aqui de novo, lá em Curitiba, no Paraná, um vereador do partido dele entrou dentro de uma igreja, entendeu? Dentro da igreja, fez uma baderna lá dentro da igreja, lá, entendeu? Invadiu a igreja, excitou a massa de vermelhinho, e fez uma baderna lá. Lá no Ceará, dentro da igreja, essa foi na igreja católica, lá em Curitiba. Eu já tenho os meus vídeos postados aqui, pessoal. Agora, lá no Ceará, um outro sujeito do partido dele quebrou todinho a igreja evangélica, entendeu? Expulsou os fiéis de lá. E esse bandido tá tentando nos convencer que ele é a melhor solução para o país. Só que não vai, não. Esqueceram que só nesse ano, 2 caras entraram dentro das igrejas cristãs e fizeram a maior ruaça lá dentro, desrespeitou os fiéis, entendeu? Do partido dele, 2 vereadores do partido dele, um no Ceará e outro no Paraná, em Curitiba, entendeu? Então, voltando aqui, pessoal, eu vou ler uma passagem aqui, entendeu? Que até hoje, bíblica, tá escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Olha o que Deus disse para Abraão, entendeu? Quando ele chama Abraão e mostra para ele, fala para ele que vai ser um pai de uma grande nação e faz uma bênção de Abraão. Olha o que Deus fala aqui para Abraão. Presta atenção, depois eu vou explicar por que eu tô lendo essa passagem aqui, olha. Eu vou ler do capítulo 1 para vocês entenderem. Mas assim diz o Senhor a Abraão, né? Que se tornou Abraão depois. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que me amaldiçoaram. Essa parte é muito importante. Te abençoarei os que te abençoaram, e mal amaldiçoarei os que me amaldiçoaram, né? Então, o que Deus quis dizer para Abraão nessa parte aqui? Vou explicar. Vou ser sincero. Vou voltar de novo no início do vídeo. Esse Lula ladrão, esse bandido, quando ele era presidente da República, ele fez uma viagem em Israel, por Oriente Médio, e ignorou
o Holocausto, ignorou o povo judeu e foi e exaltou o túmulo do Yasser Arafat, que é inimigo do povo de Deus, entendeu? Que é inimigo do povo de Deus, do Talibã, aquele povo do Talibã não é nada coisa, é aquele povo lá do Hezbollah, aquele povo lá lá, entendeu? Também é desse povo também, né? Entenda, então ele foi em Israel, entendeu? Quando ele era presidente, fazer relações comerciais no Oriente Médio e ignorou, entendeu? Ignorou o povo de Deus. E tem outra, ainda chegou a falar ainda que aquelas terras que os palestinos brigam com Israel é a mesma coisa daqui do Brasil, o MST. Colocou o povo palestino com o povo do MST, a luta pela terra, entendeu? E falou que o povo de Israel está todo errado. Ele foi contra Israel. Eu acabei de ler aqui agora o que Deus disse a Abraão. Te abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Isso é fato. O Lula amaldiçoou Israel. Nós não podemos votar em Lula. Não podemos votar nesse bandido, entendeu? Agora está querendo convencer o povo de Deus que ele é a melhor solução para o país. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Então, cristão que está no meu canal, que, pelo amor de Deus, não vote nesse cara. Segunda parte do vídeo, entendeu? O comunismo foi o responsável, entendeu? Por grandes mortes de cristãos na Europa, entendeu? O comunismo, o socialismo de esquerda, entendeu? Inclusive, vou falar de figuras importantes aqui, que foi responsável, são os genocidas da história, entendeu? Primeiro genocida, Hitler, que é socialista, Partido Socialista Trabalhista da Alemanha, que depois fundou o Partido Nazista, isso é fato. Depois de Hitler veio Joseph Stalin, entendeu? Depois de Joseph Stalin vem Benito Mussolini e depois veio Lenin. Esses caras destruiu a igreja na Europa. Destruiu o povo de Deus na Europa, perseguiu até a última pessoa na Europa, entendeu? Depois vem, vou falar agora de América. Cuba foi o responsável de matar a maioria dos evangelistas e dos cristãos na época que o Fidel Castro, que é amiguinho de Lula, truta do Lula, botaram os cristãos na parede e falava assim pro soldado deles: aquele que negar a Cristo, você dá o direito de ser cidadão honorário de Cuba. Aquele que for a favor de Cristo, você manda fuzilar. E os filhos vão ver os pais morrendo. Os pais vão ver os filhos morrendo. Entendeu? Sendo torturado morrendo. Ele torturava cristãos na cadeia. Agora esse Lula vem querer falar para os evangélicos, para os católicos votar nele, que elas são as pessoas do país. Esse cara é um demônio. Esse cara trabalha para o demônio. Entendeu? Esse é truta do Fidel Castro. Os professores dele são Hitler, Mussolini, são Stalin, são Fidel Castro, são Hugo Chávez. Hugo Chávez amaldiçoou Israel. Por isso que ele deu um câncer e morreu. Entendeu? Sabe o que o Chávez falou que a nação de Israel, que é aliada dos Estados Unidos? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, pela minha entranha, eu amaldiçoo Israel. Sabe onde foi o câncer dele? Câncer de pâncreas, entendeu? Deus provou para ele que Israel é nação escolhida por Deus. E ele é o truta desse Lula. Cristão que está na minha live, cristão que está na live não, gente. Cristão que está ouvindo esse canal, pelo amor de Deus, não vota nesse ladrão. Ele é aliado do inimigo de Deus. Fidel Castro, Hugo Chávez, Joseph Stalin, Hitler, Adolfo Hitler, Mussolini. Esses caras eram os inimigos de Deus, do povo de Deus na Europa e na América. Esse Lula é truta desses caras, é aluno desses caras. Não vote no Lula, não vote. Não vote. O Lula é um ladrão, é um bandido, negacionista, filho do diabo, mentiroso. É isso que ele é, entendeu? Tá aqui a prova aqui. Quer que eu leia de novo? Que Deus fala para Abraão? Te abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Como é que eu vou votar num cara que amaldiçoa a nação de Israel? Como é que eu vou votar num cara que é truta de um cara que amaldiçoa a nação de Israel? Como comia no mesmo prato? Entendeu? Pessoal, pelo amor, eu tô com a Bíblia na mão. Não sei se eu vou dar para me mostrar ela. Entendeu? Tá aqui, dá pra mostrar. Eu tô com a Bíblia na mão. Tô com a palavra de Deus na mão. Pelo amor de Deus, não vote partido de esquerda. Não vote. Entendeu? Não vote. Eu não tô aqui querendo ser aqui um ditador, querendo dar opinião para voto de ninguém, não. Se vocês forem um cristão verdadeiro, tinha consciência, ver a história da humanidade, a maioria dos perseguidores dos cristãos depois do Império Romano foi o socialismo de esquerda. Entendeu? Hitler era do socialismo de esquerda antes de criar o partido nazista. O que ele fez com os judeus no gueto?
no Holocausto, né? Nos campos de concentração. O que Stalin fez com a igreja lá na Rússia, que era a antiga União Soviética, na época da Guerra Fria? O que Mussolini fez na Itália, com os cristãos na Itália? Até padres ele mandou prender. Entendeu? O que Fidel Castro fez com os cristãos aqui em Cuba, na América? Gente, põe na cabeça, o Lula é truta desses caras, rapaz. O Lula é aluno desses caras, gente. Ele quer assumir a nação brasileira pra quê? Pro comunismo entrar no Brasil. Só tá faltando o poder executivo e uma parte do parlamentar, porque o STF, o Congresso, o Senado Federal já foi comprado pelo comunismo. O STF tá cometendo crimes de abuso de autoridade por causa do PT. Já soltaram ele. O ministro Fachin deu uma canetada e soltou ele. Entendeu? Pra quê? Pra ele subir ao poder e acabar com a igreja no Brasil, acabar com a autonomia da igreja no Brasil. A mulher Dávila, ela foi vice na chapa de Fernando Haddad, que é petista. Ela falou com uma rádio lá na Paraíba: o intuito do comunismo é acabar com a igreja no Brasil. É acabar com a autonomia da igreja no Brasil. Isso é fato. Entendeu? O comunista quer acabar com a igreja. Essa ideia marxista quer entrar no nosso país, acabar com a autoridade da igreja. Ah, Demi, mas a igreja vai passar por perseguição, né? Jesus falou em Mateus 5, né? Seremos perseguidos por causa do meu nome. Com certeza, mas a igreja passa por perseguição há muito tempo. Só pelo fato de inventar que pastores pediu dinheiro para o presidente para construir a igreja, isso já é uma perseguição da esquerda. A esquerda inventou isso aí. A mídia podre que inventou isso aí. Pessoal, que tinha poucos cristãos que tinha no meu canal, pelo amor de Deus, pensem em quem vocês vão votar. Vocês vão colocar um cara que vai dar legalidade para o comunismo entrar no Brasil. Olha o que está acontecendo na China lá. A China é comunista. Hoje, o que está acontecendo na China lá. E ele é assim com o governo chinês. Né? Eu vou refrescar um fato que aconteceu aqui. Não tem muito a ver com o termo bíblico, não. Eu vou refrescar. Quando o Roberto Jefferson, o deputado Roberto Jefferson foi preso, entendeu? O diplomata chinês aplaudiu, porque ele é coliado com a esquerda. E com essa patifaria que está acontecendo no Brasil aí. Uma coisa eu falo para vocês: não vote em partido de esquerda. Não vote, pelo amor de Deus. Quem tiver me ouvindo, meu pai, minha mãe, meus amigos são cristãos, meu pai e minha mãe, 40 anos de crente, põe na cabeça: se o Lula tomar o poder na nação brasileira, ele vai deixar o comunismo entrar no Brasil e vai acabar com as igrejas, vai perseguir as igrejas igual perseguiu na Europa, igual perseguiu em Cuba, na Venezuela, perseguiu ali, como é que é isso? Perto de nós aqui, na Bolívia. Não deixe esses caras entrar no poder. No Canadá prenderam para pastor por duas vezes dentro da igreja no aeroporto. Os Estados Unidos estão entrando dentro das igrejas, acabando com as igrejas. Já vou voltar a repetir de novo. Um vereador de Curitiba, do partido do PT, com o nome de Renato Freitas, entrou dentro da igreja católica, fez a maior palhaçada lá dentro, intimidando os cristãos, entendeu? Vereador do PT fez isso dentro da igreja. A igreja evangélica lá no Ceará, o cara quebrou a igreja inteirinha. E se você está voltando esse cara, querendo voltar à esquerda de novo pro poder, eu não estou querendo exaltar Jair Bolsonaro, não. Ele é humano e comete falha igual nós. Mas pensa em quem vocês vão votar. Pensa em quem vocês... Se esse cara subir ao poder, até os evangélicos que nos representam lá na Câmara dos Deputados, na bancada velha, vai acabar. A intenção dessa sabe o que o comunismo prega? É anti-Deus, ideia marxista. O que eu vou ver de pastor e padre sendo preso por causa do que a esquerda dá no poder não é brincadeira. Isso é fato. Isso é um apelo que eu estou dizendo para todos os cristãos que estão no meu canal. Não vote partido de esquerda. Se vocês votarem, vocês são responsáveis pela perseguição da igreja. Vocês vão ser responsáveis. Jeremias avisou, os profetas avisou que o povo ia ser levado a cativeiro por 70 anos no exílio. E Deus avisou para o profeta Jeremias. Eles zombaram do profeta, prenderam o profeta, jogaram no calabouço, entendeu? Tentaram calar a boca do profeta. Olha o que aconteceu. Foi 70 anos no exílio. Quase que eles perderam a identidade deles, porque não acreditaram na boca do profeta. Eu não sou profeta, não sou Jeremias, não. Eu estou falando, não vote partido de esquerda. Nós ainda temos um pouquinho de democracia, um pouquinho de liberdade de expressão. Isso que eu estou te falando, não vote em PT. Não vota em PT, não vota esses caras que têm ideia marxista, ideia contra a igreja de Deus. O Lula está enganando igual o diabo engana a igreja.
A palavra de Deus fala bem claro que o diabo entra dentro da igreja, se traveste de anjo de luz para enganar o povo. O Lula é um tipo desse anjo, esse tipo de demônio que faz isso dentro da igreja. Isso é fato, não tô aqui querendo lutar contra ele, não. Mas ele é o próprio demônio, entendeu? Ele falou quando ele era presidente da República que Israel estava errado. E aquelas terras, as primeiras terras que Abraão comprou, que chama lá na Cisjordânia, no assentamento judaico, que é a Península de Golá, que se fala lá, aquilo foi a primeira terra que Abraão comprou para a descendência dele. Para Isaac continuar a descendência. Isaac, Jacó continuar a descendência. Entendeu? Foi a primeira terra. E foi lá nesse dito lugar que Jacó furava os poços. E os amalequitas iam e fechavam. Entendeu? Que hoje é as Penínsulas de Golã, que está na Cisjordânia. Entendeu? É expulsa do coisa. E ele, quando era presidente, ele amaldiçoou Israel por causa daquele lugar. E comparou o MST com o grupo terrorista. Com o povo palestino. Entendeu? E o povo palestino de hoje era os filisteus do passado. Entendeu? É os filisteus do passado. É o povo palestino dos dias de hoje. Entendeu? E ele amaldiçoou Israel. O que Deus fala aqui? Como é que eu vou votar num governo que amaldiçoou Israel? Eu vou votar um homem para representar nossa nação como governo que amaldiçoou Israel. Cristão tem que entender. Conhece a Bíblia? Está na Bíblia. Está escrito aqui. O que Deus fala para Abraão? Vocês querem que eu leia de novo? Eu abençoarei os que te abençoaram. E amaldiçoarei os que me amaldiçoaram. Eu não sou abençoador de governo nenhum, e de político nenhum. Mas é o contrário do que o atual fez em Israel. É o contrário. Quando teve aqui essa tragédia de de Brumadinho aqui, quem que ele trouxe os militares para cá, para ensinar os bombeiros como é que caça corpos dentro da terra? Em qual nação que ele escolheu? Exército que ele escolheu? De Israel, entendeu? Agora esse vagabundo vem conversar fiado, então um grupinho de crente aí, de Benedita da Silva, esse povinho aí, se finge de cristão aí, e querer conversar fiado aí, esse vagabundo desse Lula, ele não gosta do povo de Deus não, rapaz, ele tá enganando, tá enganando o povo de Deus, entendeu? Ele tá enganando. Então é isso que eu tenho a dizer, são 17 minutos de vídeo, por favor, assista esse vídeo inteiro. Eu tô aqui fazendo um apelo, não vote em partido de esquerda, crente que vota em partido de esquerda não é cristão, vai me desculpar, tem que ler. Porque só sabe essa parte bíblica, mas não sabe que ele amaldiçoou Israel. Ele falou que o povo judeu está azupoando uma terra que não é deles. Isso foi Deus deu para Abraão. Abraão comprou aquelas terras, com dinheiro ainda. Entendeu? E hoje está a Península de Golã, onde que tem os assentamentos judaicos, entendeu? Na Cisjordânia. E foi o único lugar, o primeiro lugar que Josué pisou com seu exército para conquistar a terra prometida. Que hoje é Cisjordânia. E no passado chamava de terra de Canaã. Entendeu? Era a antiga terra de Canaã, que hoje chama a Cisjordânia. E esse vagabundo, esse pilantra desse Lula, amaldiçoou Israel por causa desse lugar aí, dessa disputa aí dos palestinos com os judeus aí. Entendeu? E o Arafat, que era líder dos palestinos, ele foi e homenageou o túmulo dele. E virou as costas pro holocausto, né, das vítimas do nazismo. Esse vagabundo desse Lula aí, esse pilantra, esse vagabundo. Entendeu? E tem cristão votando nesse cara ainda. É uma pena que eu disso. Compartilha esse vídeo. WhatsApp, Facebook. E inscreva no canal. Entendeu? E assina o sininho de notificação para o YouTube reconhecer. Entendeu? Pelo amor de Deus. Olhem quem vocês vão votar. Até agora, o comunismo não está no Brasil, não. Tem comunismo cultural. Tem o comunismo no meio da imprensa. Mas não então também no Brasil, não. Se o Poder Executivo perder para a direita conservadora, para aqueles pessoal que defende Deus, pátria e família, o comunismo vai entrar no Brasil. Você vê a bagunça que vai entrar nesse país. Eu só falo só isso. Deus abençoe a todos, seu forte abraço. Desculpa pelo meu nervosismo, quando eu não consigo entender como é que pode um cristão votar num cara desse. Eu não consigo entender. O cara amaldiçoou Israel, acabei de ler aqui agora. Porque Deus disse para Abraão quando chamou ele para ser pai de uma grande nação. Eu vou tornar a ler de novo, não precisa nem de ler. Te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Deus disse para Abraão. Como é que eu vou votar num cara desse, representar um chefe de Estado no meu país que amaldiçoou Israel? Como o Brasil vai ficar numa situação dessa? Se um cara amaldiçoou Israel e quer ser chefe de Estado de volta. Então, cristão que conhece a Bíblia, não vota em esquerda.
Deus abençoe a todos, então um forte abraço.